Hoje, vamos falar sobre uma ideia. Mas não é uma ideia qualquer. É uma ideia tão forte que literalmente ajudou a redesenhar o mundo como o conhecemos. E tudo começou com uma mulher que se atreveu a fazer uma pergunta que, na altura, era muito, muito desconfortável. Pensem nisto por um segundo. E se o mundo inteiro dissesse que o nosso cérebro não era tão bom como o de outra pessoa, só por causa de quem somos? É que há uns 250 anos, isto não era só uma pergunta hipotética. Para metade da população era a pura realidade. Era uma regra e quase ninguém a questionava. Ok, então para percebermos o quão revolucionária foi a ideia de que vamos falar, temos mesmo de fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos até ao século XVIII, uma época com regras sociais muito, muito rígidas. Nessa altura, a sociedade funcionava com dois caminhos, basicamente. Para um rapaz, o futuro era aberto. Podia ir para a universidade, ter uma carreira, participar na vida política. Já para uma rapariga, o caminho era quase sempre o mesmo. E bem mais limitado. Aprender a gerir uma casa, encontrar um bom marido e ter filhos. Era como se as oportunidades de cada um fossem decididas logo no momento em que nasciam. E isto não era só um costume. Havia livros mesmo muito populares na altura que eram uma espécie de guias de etiqueta e que ensinavam as mulheres como se deviam comportar. E a lição era sempre a mesma: serem frágeis, bonitas, passivas. A mensagem era super clara. O papel delas era agradar, não propriamente pensar por si próprias ou, claro, desafiar o que quer que fosse. Só que, no meio deste mundo de regras que pareciam inquebráveis, apareceu alguém que olhou para tudo isto e disse: Não, isto não está certo. E o nome dela era Mary Wollstonecraft. A vida da Mary não foi nada fácil. A família dela tinha problemas financeiros, por isso ela teve de começar a trabalhar e a sustentar-se muito cedo. Não teve a oportunidade de ir para as grandes escolas da elite, mas isso não a parou. A vontade dela de aprender era gigante. Ela estudou por conta própria, aprendeu línguas, leu sobre tudo, tornou-se uma pessoa super culta. E foi esta experiência de vida, esta independência forçada, que a fez ver o mundo de uma forma diferente e acreditar tanto no poder da educação. E é aqui que chegamos à sua grande ideia. Uma ideia que, se pensarmos bem, é até bastante simples, mas que tinha o poder de abanar completamente as fundações da sociedade daquela época. O conceito-chave para a Mary era uma coisa a que ela chamava razão. E o que é isto da razão? Bem, para ela não era só ser inteligente. Era a capacidade que todos os seres humanos têm de pensar, de perceber o mundo à sua volta, de formar opiniões lógicas e de tomar boas decisões. Era, no fundo, o que nos torna livres. E o ponto mais importante, ela acreditava que toda a gente, mas mesmo toda a gente, nascia com esta capacidade. E isto leva-nos à frase que basicamente resume tudo. Simplesmente isto: a mente não tem gênio. Para a Wollstonecraft era óbvio. A capacidade de pensar, de raciocinar, de ser criativo, nada disso tinha a ver com ser homem ou mulher. Era uma característica humana. Ponto final. O argumento dela era super lógico, quase matemático. Vamos lá ver o raciocínio. Ponto 1. Todos os seres humanos nascem com a capacidade de pensar, certo? Ponto 2. A educação é o que nos treina a pensar melhor, a usar essa capacidade. Ponto 3. Uma mente bem treinada permite-nos ser pessoas melhores, mais livres. Então, qual é a conclusão lógica? Se negarmos a educação a alguém, estamos a negar-lhe a oportunidade de ser uma pessoa completa. A conclusão para ela era inevitável. A educação tinha de ser igual para todos. E então, o que é que aconteceria se esta ideia fosse levada a sério? Bem, para muita gente na altura era o caos, o fim da sociedade como a conheciam. Mas para Mary era exatamente o contrário. Era o começo de uma sociedade muito melhor e mais justa. Ela dizia que educar as mulheres não ia destruir as famílias como tantos temiam. Pelo contrário, ia torná-las mais fortes. Pensem bem, uma mulher com educação seria uma mãe melhor, capaz de ensinar os filhos a pensar. Seria uma companheira de verdade para o marido e não apenas uma dona de casa. As famílias seriam baseadas em amizade e respeito mútuo. E as consequências disto eram gigantes. De repente, abria-se um mundo novo. Não se tratava só de poder ler uns livros. Tratava-se de ter casamentos baseados na amizade, como vimos. De as mulheres poderem ter as suas próprias carreiras, na medicina ou nos negócios, e ter a sua própria independência financeira. E, claro, de poderem participar ativamente na sociedade como cidadãs inteligentes e informadas. E agora preparem-se, porque, para provar o que dizia, ela usou uma comparação que na altura foi super chocante e muito inteligente. Ela comparou a forma como as mulheres eram educadas com o treino dos soldados. Ela disse que ambos eram ensinados para a mesma coisa: obedecer sem questionar, preocuparem-se com a aparência, com o uniforme ou com o vestido, e seguir ordens, e não pensar.
E a conclusão desta comparação era bombástica. Se tanto os homens, como os soldados, como as mulheres, se tornavam intelectualmente passivos quando recebiam o mesmo tipo de treino, então essa passividade não podia ser uma coisa natural das mulheres, pois não. Era isso sim o resultado direto de uma educação que, de propósito, as impedia de pensar livremente. Ok, agora vamos dar um salto no tempo para ver como é que estas ideias, que eram tão radicais há 250 anos, hoje fazem parte do nosso dia-a-dia. Uma das propostas mais à frente no tempo dela foi esta: criar um sistema nacional de escolas públicas e gratuitas. E não era só isso. Nestas escolas, rapazes e raparigas deviam estudar as mesmas matérias, juntos, nas mesmas salas. Hoje isto parece-nos completamente normal, não é? Mas na altura, uau! Isto era uma ideia absolutamente chocante. Claro que as coisas não mudaram de um dia para o outro. Longe disso. Foi um caminho muito, muito longo. Mas as ideias dela foram como sementes que foram crescendo ao longo dos séculos seguintes, inspirando os movimentos que lutaram pelo direito de voto para as mulheres, pelo acesso às universidades, a todas as profissões. Aquilo que começou como um argumento corajoso num livro, acabou por se transformar numa realidade em grande parte do mundo. São mais de 250 anos. Há mais de 2 séculos e meio que estas ideias continuam a influenciar o mundo. A história da Mary Wollstonecraft mostra-nos uma coisa muito importante. Um bom argumento, combinado com a coragem de desafiar aquilo que toda a gente aceita como normal, pode mesmo, aos poucos, mudar o mundo. E isto tudo deixa-nos a pensar, não é? A maior lição da Wollstonecraft talvez seja mesmo essa: a coragem de questionar o que toda a gente à sua volta achava natural e certo. E isso leva-nos a uma última pergunta. Que ideias que hoje nós achamos perfeitamente normais serão vistas como absurdas ou injustas pelos pensadores do futuro?